Olá, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica que funciona também para academia, para você aprender a executar melhor os movimentos, para você melhorar o seu desempenho na academia, emagrecer, ganhar massa muscular, mas também se aplica para a vida. Na verdade, são as duas técnicas que eu utilizo para aprender qualquer coisa. Você vai ver que funciona muito bem, tanto para você aprender a realizar um exercício, melhorar um exercício, como serve para qualquer outro aspecto da sua vida, seja aprender uma outra língua ou qualquer coisa. Então vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante entender é que você tem que fazer as coisas de uma maneira extremamente progressiva. Isso parece simples, né? Parece meio óbvio. Ah, Ricardo, mas todo mundo faz isso. Mas na verdade não. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando eu quero ensinar alguém a fazer um agachamento, eu não saio falando para a pessoa, ó, vamos lá, coloca a barra nas costas aqui e vamos fazer. Não, longe disso. Na verdade, eu penso qual é o método mais simples e rudimentar que ela executa um agachamento no dia a dia. Então, por exemplo, no caso, seria agachar e levantar de uma cadeira. Então, eu peço para ela fazer isso. Então, mostra para mim como é que você agacha, como é que você levanta. A partir daí, eu observo quais são os pontos deficientes daquele movimento. Então, por exemplo, ela está utilizando os braços para realizar o movimento, ou ela está com dificuldade de manter a postura ereta. E a partir daí, você vai desenvolvendo os exercícios, escolhendo os próximos exercícios, de acordo com a dificuldade que ela apresenta. Então, por exemplo, se a dificuldade dela é falta de força nos membros inferiores, a gente pode começar fazendo um agachamento isométrico na parede. Primeiro, numa pequena angulação de flexão do joelho, e aí progressivamente eu vou aumentando, até chegar, por exemplo, em 90 graus, e ali eu sei que se ela se manter ali uns 10, 15 segundos, ela já melhorou muito a força, isso já vai auxiliar ela a realizar um agachamento corretamente. Um outro exemplo é tem dificuldade de trabalhar o equilíbrio, né? Tem dificuldade de realizar o agachamento por causa da falta de equilíbrio. Óbvio que se ela fizer um agachamento, ela vai melhorar o equilíbrio, mas eu posso também colocar outros exercícios que vão trabalhar o equilíbrio e isso vai ajudar a desenvolver o agachamento. Então esse é um pequeno exemplo que nós temos que trabalhar de maneira progressiva, independente do exercício que você está querendo aprender. Sempre pega a versão mais simples daquele exercício e vai complicando. Um outro exemplo seria, por exemplo, no supino. Você não sai chegando na academia do primeiro dia e fazendo um supino com a barra, um supino com halteres. Começa progressivo. Por exemplo, uma flexão apoiada em um lugar alto, uma flexão de braço, um supino máquina sentado, um supino máquina deitado e assim por diante. Ok, então essa é a primeira dica que eu dou. Sempre progressivo. E a segunda é que tem aquela velha frase que fala assim, né? A prática leva à perfeição. Então, eu acho que isso está tudo errado. Não é a prática que leva à perfeição. É a prática perfeita que leva à perfeição. Como assim? Então vamos lá. Se você está querendo aprender a fazer lances livres no basquete, não é só ficar fazendo lance livre de qualquer jeito que uma bela hora de tanto praticar você vai começar a acertar magicamente a bola no cesto. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem que tentar praticar o mais próximo do perfeito possível, certo? E conforme você for praticando aquilo de maneira perfeita, você vai automatizando aquele movimento. E isso serve para a gente pensar no seguinte: não adianta fazer por fazer e fazer errado na expectativa de que vai melhorar. Então, você tem que travar em fazer o melhor, fazer perfeito. Vamos voltar lá no exemplo do agachamento. Se o aluno não está conseguindo fazer um agachamento dinâmico, certo? Ele tem que voltar lá no agachamento isométrico, por exemplo. Ou ele já está conseguindo fazer um agachamento dinâmico, mas ele não está conseguindo realizar o movimento com a barra nas costas. Então a gente tem que achar um intermediário entre ele fazer o agachamento dinâmico sem peso e o agachamento com barra nas costas, que é onde ele não está conseguindo fazer. Não adianta você deixar ele fazer o agachamento com a barra nas costas errada, sendo que ele está fazendo errado. Então volta na versão que ele estava fazendo ideal. Então o agachamento sem peso ele está fazendo perfeito. Qual seria uma progressão entre uma coisa e outra? De repente pode ser um agachamento com halteres na mão, de repente pode ser um agachamento com a barra nas costas, mas no Smith, de maneira guiada. Tudo isso depende de qual está sendo a dificuldade para ele estar executando aquele movimento. Então, as duas dicas que eu dou para você aprender qualquer coisa, seja na academia ou seja fora da academia, lembre-se sempre de fazer tudo da maneira mais progressiva possível
E lembre-se que a prática perfeita dos movimentos é que leva à perfeição. Não adianta sair fazendo tudo de qualquer jeito. Certo, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, queria agradecer por vocês estarem aí acompanhando o canal. Lembre de dar um joinha para ajudar, se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações sempre que tiver novos vídeos, ok? Mais uma vez, obrigado e abraços e bons treinos!